بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, sendo o dia 10 de Muharram, o dia em que nós celebramos o Ashura, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuou o 10º dia de Muharram, aquilo que chamamos de Ashura. Voltando no aspecto histórico, o hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ele diz: quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a Madina Munawwara, deparou que os judeus jejuavam o dia de Ashura, o 10º dia de Muharram. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou acerca deste jejum que os judeus faziam. Então foi informado que o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala salvou a Bani Israel do seu inimigo, porque o faraó, o Fir'aun, então façamahu Musa alayhi salam, pela gratidão, Allah subhanahu wa ta'ala jejuou neste dia. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. Eu tenho mais direito sobre Musa do que vocês. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam também continuou a jejuar e ordenou que as pessoas também jejuassem. Nós falamos na lição passada que o jejum de Ashura era um jejum que já se fazia em Meca. Em Meca já se fazia esse jejum, que era uma prática do Jahiliya, também faziam este jejum. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ficou a saber que os judeus também jejuavam este dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam quis que o jejum dos muçulmanos fosse diferente do jejum dos judeus. O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de fazer igualzinho aquilo que os Ahl Kitab faziam. Gostava de seguir o Ahl Kitab naquilo que não havia sido revelado. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que se jejuasse ainda como mustahab, não é? Porque o jejum de Ramadã já havia sido instituído, mas era este jejum de Muharram, de Ashura, era um jejum mustahab e não wajib. Portanto, se trata aqui dos últimos momentos da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando teve este conhecimento, ainda que os judeus também jejuavam neste dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam quis contrariar aquilo que é prática dos judeus, porque o Islã já estava completo. O Islã estava completo quando estava ainda sendo legislado, ou por outra, quando não existia uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala relacionado a uma certa prática. O profeta gostava de fazer igualzinho do Ahl Kitab, porque era uma revelação de Allah para aquelas religiões. Mas no fim já, podemos ver aqui, é no 10º ano Hijri. O profeta faleceu no 11º ano Hijri. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que no próximo ano nós vamos jejuar o 9º dia também. Portanto, desta forma, para contrariar aquilo que era prática, aquilo que era costume de uma certa religião, não é? Que eram ideologias de uma certa religião, para o Islã ser completamente diferente. Em termos de ibadat, o Islã teve princípios diferentes com qualquer outra religião. Este foi o fim do Islã. Portanto, até terminar a revelação, o Islã acabou se tornando diferente em termos de princípios basilares da religião de outras religiões, não do Tawhid. Tawhid, todas as religiões tiveram o mesmo pilar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu antes de chegar o 11º ano Hijri. Portanto, o profeta não fez igualzinho, não deixou a sua Sharia como a Sharia do Ahl Kitab, porque é uma Sharia completamente diferente de outras Sharias.
Aqui, ulamás trazem uma ilação para que se tratou de contrariar aquilo que era a prática de Ahl Kitab. Portanto, o Islã tomou em consideração a este aspecto. O Islã é uma religião completamente autônoma, tem seus princípios, tem seus valores e desencorajou emular outros povos, desencorajou seguir método de vida de outros povos, conforme o hadith que vem no Bukhari e do Muslim. Na autoria de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La tattabi'unna sunana man qablakum شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن". O profeta sallallahu diz, de acordo com o hadith de Abu Sa'id al-Khudri, que vocês irão seguir métodos, costumes e tradições do povo que antecedeu a vós. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Passo a passo, palmo a palmo. Vocês vão seguir tudo o que eles forem a fazer. Até se eles entrarem no buraco de um lagarto, vocês também vão seguir a eles. Então, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu diz que nós dissemos: quem serão essas pessoas, mensageiros de Allah? Al-Yahud wa Nasara, os judeus e os cristãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem mais seriam? Quem mais seriam? Nós hoje vemos essa realidade em que os muçulmanos querem imitar até na forma de adoração deles. Os muçulmanos, infelizmente, aqueles que não estão informados, querem imitar, não é? Querem adotar as mesmas práticas e costumes, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso, aquilo que chamamos de tashabbuh. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu: "Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u". Pessoas que usavam palavras que pudessem adulterar, não é, aquilo que era a mensagem. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: olha, se estão a usar a mesma palavra e esta palavra está sendo confundida com a mesma que vocês usam, então não usem essa palavra, usem outra palavra. Indicação da Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o Corão estatui. Portanto, o tashabbuh é proibido. Tashabbuh, a imitar um certo povo, de forma que quando alguém olhar a ti ao fazer aquela prática, logo leva essas pessoas, pode até te identificar como se fosse uma dessas pessoas de outras religiões. Isto é proibido. Portanto, o tashabbuh é imitar alguém, e se a outra pessoa olhar para ti, a mente lhe leva imediatamente para o seu original. Portanto, isso chama-se tashabbuh e é proibido. Por exemplo, o exemplo que eu tenho dado: quando uma mulher veste um sari, que é um vestuário tradicional de hindu, e ainda acima disso coloca aquele símbolo, aquela pintinha, não é, na testa, aquela pintinha vermelha na testa, que é um símbolo identificador da sua religião, então esta pessoa estaria a se assemelhar, não é, aos hindus, que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu e diz: "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum". Aquele que imita um certo povo, este será ressuscitado com estas mesmas pessoas. Portanto, é bom que fique claro que o tashabbuh, o emular, o imitar, se tratar de coisa halal, então este imitar não tem nenhum problema. Alguém faz uma certa coisa, mas na tua religião, ou aquilo que está a fazer, em termos de princípio de Sharia, é halal, então esta imitação, esta emulação também terá a regra de halal. Se na tua religião aquilo for os princípios que levam a makruh, também será makruh. Se for haram, também será haram. Portanto, este é o princípio. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam não imitou outros povos, sim, mas vestiu coisas de outros povos que não eram de Meca, de Medina. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam vestiu um jubba rumia, né, romano. E a mania, o profeta sallallahu alaihi wasallam também usou o jubba, que foi feito, que era a tradição dos romanos, a forma deles vestir aquela roupa era deles, mas não identificava-se como eles, não é? Que o hadith ainda diz: jubba yamaniya dayiq al-qumain, jubba de Yaman. O profeta sallallahu alaihi wasallam usou material dos cáfires, não é? Material dos cáfires para a guerra, nos espolhos dos cáfires. O profeta sallallahu alaihi wasallam usou para a guerra. Nós podemos equiparar isso hoje com o material, não é, que se usa hoje para a guerra. Portanto, não faz com que a pessoa seja identificada como se fosse um deles.
Nós vemos hoje aquilo que é costume, não é? De algumas pessoas que seguem uma outra religião, que quando alguém morre usam uma roupa preta como um símbolo. O Islã não tem isso. O Islã tem iddat para a mulher quando o marido morre. Tem iddat, não é? Temos o tempo de luto, mas sem ter uma roupa específica naquele tempo, não é? Por 3 dias, não é? Como o hadith menciona, não é? 3 dias você pode estar de luto, mas sem optar por essas formas de vestir uma roupa, uma cor específica. O Islã não tem nada de gênero. Portanto, não podemos agora imitar, eu estou em falecimento, portanto tenho que também usar roupa preta. O Islã não tem esse costume de um certo povo. Há falecimento, então temos que fazer comida 3 dias, 7 dias, 10 dias, 20, 40 dias, 1 ano. Não há estas práticas no Islã. O profeta não legislou isso. Isso é costume típico de outras religiões, de outros povos, que isso vai contra o princípio da Sharia. Portanto, o propósito da instituição do jejum do 9º dia, não é? Que Ashura é 10º dia de Muharram, não é? E o profeta jejuava e jejuou até seu 10º dia. Mas para contrariar aqueles que eram hábitos e costumes de outros povos, o profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu mais um dia de jejum, que o 9º dia de Muharram, para ser diferente e como muslim ter uma prática completamente diferente, não é? Daquilo que é prática de outros povos e outros costumes e outras inclinações que não são islâmicas, não se coadunam com valores e princípios islâmicos. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq e faça-nos afastar de tudo que é emulação de Ahl Kitab, ou do povo, dos judeus, dos cristãos, assim como dos zoroastras, de todas as outras formas de prática, formas e práticas que não vão em conformidade aos princípios da Sharia. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.